pessoal, vamos dar início a mais um videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Toda semana nós abordamos um artigo sobre o universo da oncoplastia mamária. E hoje eu, Lígia Teixeira, mastologista e cirurgiã oncoplástica da mama, e Luciana Limonge, também mastologista e cirurgiã oncoplástica da mama, vamos abordar o artigo de um autor nacional muito conhecido por nós que fazemos oncoplastia mamária, o professor Regis Paulinelli, um grande nome da oncoplastia mamária no Brasil e no mundo. E no ano passado, em 2024, ele publicou na revista Surgical Oncology um paper intitulado Retalho bilobado baseado na artéria perfurante lateral para a reconstrução parcial da mama. Descrição técnica e resultados de uma coorte de 10 anos. Com você, Lu. Lígia, foi excelente a gente ter escolhido esse paper, né? No passado, Liginha, era muito comum indicarmos mastectomia, acho que ainda atualmente, para tumores localizados na região mais central, superomedial da mama, com ou sem infiltração de CAP, porque muitas vezes a questão do defeito estético de uma cirurgia conservadora nessa região, uma região, digamos, a região mais perigosa na mama em relação a resultado estético. Então, essa técnica, ela vem aqui nesse estudo muito apropriada para evitar as mastectomias, no sentido de a gente oferecer uma cirurgia conservadora, mas preenchendo esse defeito, né, com resultados estéticos muito bons, reduzindo os riscos de complicações de cirurgias maiores, né? Então, esse retalho, ele avançar além do que o retalho do tóraco lateral. Então, a gente, com esse tipo de retalho, a gente tem um avanço maior e consegue preencher defeitos mais centrais na mama. Primeiro, o cirurgião mineiro aqui do Brasil, Dr. Rodrigo Toches, cirurgião plástico, que é o primeiro brasileiro a descrever essa técnica cirúrgica mamária para o fechamento desses defeitos no quadrante superomedial, que é a técnica do retalho bilobado de Toches. Exato. O objetivo desse artigo do professor Regis foi descrever essa técnica que ele chamou de LICAP bilobado. Ele relatou os 37 casos operados por ele mesmo, então um trabalho onde todos os pacientes foram operados por um único cirurgião ao longo de 10 anos utilizando essa técnica. E ela foi oferecida para um perfil específico de pacientes, né? Que são pacientes com mamas um pouco menores, pouco pitosadas, tumores de grandes volumes que fatalmente facilmente iriam para uma mastectomia, né? Então, ou pacientes sem pitose, ou aquelas que tinham pitose, mas não tinham desejo de corrigir essa pitose. E o objetivo principal da técnica, como você falou, foi o de preservar a mama e evitar uma deformidade perceptível, que é inevitável quando a gente faz a retirada de lesões no quadrante central, e também de evitar uma mastectomia, que no passado praticamente todas as pacientes com tumores centrais, principalmente aquelas que tinham infiltração do CAP, acabavam recebendo a indicação de uma mastectomia. E se amplia até quadrantes superomediais, né? Acho que essa região do superomedial, que é a região ali do colo, que estigmatiza muito, né, a cirurgia conservadora quando a gente não consegue preencher esse volume, né? Então, é uma técnica que dentro dos retalhos e de mobilizações, a gente classifica como uma técnica volume replacement. Então, a gente vai preencher aquele volume do vazio do quadrante. Então, como é que é esse planejamento? É de fundamental importância, e ele descreve isso bem no texto, que a gente precisa avaliar a qualidade da pele e o volume da área lateral, que é a área que vai ser principalmente mobilizada, né? Para garantir que o defeito tumoral ele não seja maior do que o tecido disponível que vai preencher.
esse volume, né? E aí a gente avalia o volume do quadrante superexterno e da região da torácica lateral, fazendo com que tenha, assim, dois lobos de proporção mantidas de maneira proporcional para que sejam avançados e preencham esse defeito, né? Visando a reposição desse volume perdido. A técnica desse retalho, houve uma modificação pequena. Na verdade, esses retalhos eles foram retalhos descritos, principalmente para corrigir defeitos em face. E aí você tem dois lobos de retalhos, é dividido dois lobos para diminuir a tensão da ferida e permitir um avanço maior do retalho. E aí o segundo lobo, ele tem um volume menor, em torno de 25% do volume do primeiro lobo. Nessa técnica do Regis, ele mantém os dois lobos com o mesmo volume, tá certo? Ele não diminui o volume como a técnica inicial descrita por Zirgan, que é cirurgião plástico, que foi descrito para os retalhos de defeito na face. Então, o primeiro lobo, ele é do quadrante superexterno. E aí, é todo descolado do músculo do peitoral maior para poder avançar. O segundo lobo é de um retalho tóraco-lateral, que é separado do músculo ali do grande dorsal e do serrátil para poder avançar e preencher o defeito. Então, é de fundamental importância a preservação vascular, e aí a gente vai olhar de início os vasos perfurantes intercostais, que estão, inclusive, próximo até o sulco inframamário. Todos esses vasinhos a gente precisa estar preservando para garantir essa vascularização desse retalho e poder avançar, né? Essa avaliação de manter esses vasos, na verdade, ele precisa de uma técnica específica, é uma questão do cuidado e da dissecção. Evitar descolar muito os quadrantes inferiores e laterais, para não lesar essas perfurantes. É uma aplicação técnica, Liginha, que não exige cuidado, mas não exige, vamos dizer, de uma habilidade extrema. É uma técnica que é fácil de ser reproduzida, é fácil de ser aplicada. Exato. E lembrando que toda essa técnica, nós vamos disponibilizar o artigo na plataforma da Macadu, o artigo na íntegra, todos os artigos dos nossos videocasts estão disponibilizados na plataforma da Macadu, e lá vocês vão poder ter acesso a todas as imagens dessa publicação, com todos os detalhes que a Lu acabou de descrever para vocês. Então, essa técnica, ela permitiu a reconstrução em um único estágio, em 36 casos, de um total de 37 pacientes. Apenas uma necessitou de reabordagem para ampliação de imagem, não foi nenhuma reabordagem por complicação inerente à técnica, e sim para realizar ampliação de imagem. É um retalho bem viável, né? Isso, eu falei, então é um retalho bem viável, né, em relação à sua vascularização. Exato. Nenhuma paciente necessitou também de novo procedimento para melhorar o aspecto estético. Então, dos resultados, o que é que ele trouxe para nós? A média de idade de pacientes foi de 57 anos, tamanho médio do tumor 4 centímetros e 38% das pacientes tinham tumores maiores que 5 centímetros. Então, realmente, tumores de grandes volumes em mamas relativamente pequenas, porque não tinham pitose ou tinham pitose muito discreta. O CAP foi removido em metade dessas pacientes, 51% dos casos, e apenas 3 pacientes necessitaram de mastopexia contralateral, mostrando que realmente é uma técnica onde você pode abordar só a mama acometida, sem a necessidade de simetrização contralateral para obter uma simetria global aceitável. É interessante que ele coloca também lá no paper, né, que, por exemplo, teve alguns pacientes que a indicação inicial era de uma mastectomia com a reconstrução
parcial do músculo do grande dorsal era a opção mais comum dada pela maioria dos cirurgiões para resolver essa questão cirúrgica. E aí, todos esses pacientes, eles estavam dentro daquela relação desfavorável entre tumor e mama e consideradas como casos de oncoplastia extrema. E aí é um retalho, que é uma carta na manga, que ajuda de uma maneira, vamos dizer, completamente resolutiva. Você não muda a forma, você não muda o volume de mama, você está preenchendo o defeito e você veja que é um retalho que tem uma boa vascularização, que as complicações, a intervenção não foi por problema no manejo do retalho, né, Liginha? Achei bem interessante isso. Exato. Então, é um retalho, uma excelente alternativa para preservar mamas em caso de tumores volumosos centrais, evitando assim a mastectomia. E o grande dorsal, por muito tempo, ele foi utilizado nessas cirurgias até conservadoras para defeitos centrais, com o intuito de levar a ilha de pele também, né, para essa área de pele extensa que foi removida na região central. Então, imagina você poupar, sei, de uma cirurgia, de um quadrante com retalho loco-regional super eficiente, ao invés de ter que fazer um retalho de músculo grande dorsal e todas as consequências que vêm junto com ele e queimar, né, como a gente fala, essa alternativa numa cirurgia conservadora que eu particularmente não sou adepta dessa conduta, né? Eu nunca utilizei o músculo, apesar de fazer muito dorsal, eu nunca utilizei o dorsal para resolver uma cirurgia conservadora, né? Sempre para mastectomia. Eu acho que ele é um santuário. Eu acho que eu acabo usando a mais até do que muitas pessoas, mas eu acho que ele é um santuário que não deve ser abordado para corrigir defeito de cirurgia conservadora, uma vez que a gente tem tantas outras alternativas para evitá-lo. Leginha, o paper, ele acompanhou os pacientes por 6 meses, avaliando realmente a questão mais imediata. Teve um ponto que realmente é uma limitação do estudo, e eles concordam, eles escrevem, é que alguns pacientes eles não retornavam e não preenchiam o questionário de avaliação de qualidades, né, para avaliar sobre a satisfação das pacientes. Mas o fato é que, assim, a gente já sabe que a cirurgia conservadora, mesmo sendo assim, com uma área maior de cicatriz na existência, um aspecto de retalho na mama, mas a qualidade de vida das pacientes submetidas à mastectomia, elas têm um impacto no quales quando a gente compara com a cirurgia conservadora. É uma cirurgia com tempo cirúrgico menor, é uma cirurgia que não precisa de simetrização de mama contralateral, porque batendo novamente a gente está repondo o volume, então a gente não está mudando o esforço nem volume da mama. E que em quadrantes maiores, em uma área que é um desafio, a gente consegue avançar sem tensão e sem sofrimento. Agora, respeitando essa vascularização, né, das perfurantes intercostais, avaliando a qualidade de pele, entendendo que eu tenho realmente um volume ali na lateral, eu preciso ter isso para poder caminhar e avançar em direção à mama. Perfeito. Então, é uma técnica muito eficaz, como você já falou, de simples execução. Eu acho que depois que a gente faz o primeiro, antes de fazer o primeiro, eu sempre achei que era algo bem complexo fazer um retalho bilobado, até que eu fiz o meu primeiro caso. E realmente a gente tem aquela sensação, nossa, realmente é mais fácil do que parecia ser, né? Não exige grande expertise, nem muitos anos de experiência. Vale salientar aqui também que ele pode ser aplicado não só para a cirurgia conservadora, mas para correção de defeitos de pele, por exemplo, em casos de recidiva pós-mastectomia. Eu já tenho um caso de um paciente que tinha feito uma adenomastectomia com prótese, teve 9 anos depois uma recidiva na pele, e foi necessário retirar uma ilha de pele, e eu fiz a reposição dessa pele com o retalho bilobado, era na junção dos quadrantes superiores,
não houve necessidade de remover o complexo areolo-papilar, mas a lesão era muito próxima do complexo, no quadrante da junção dos superiores, e o retalho foi muito útil em devolver essa pele, e o aspecto ficou da mama muito bom também. Eu penso recentemente também, Lígia, um caso semelhante, só que já era a terceira recidiva da paciente. Ela fez uma recidiva pós-quadrante, que foi tratada, então era mama irradiada, que foi tratada com a mastectomia. E naquela pele irradiada do plastrão, ela chegou para mim com essa recidiva local, né? E pedindo 78 anos, pedindo, por favor, para não perder a prótese, que não perdesse a reconstrução, e a reconstrução dela ficou boa mesmo, né? E aí a gente lançou mão desse retalho local bilobado, conseguimos avançar no tecido, e mesmo sendo uma pele irradiada, a gente não teve sofrimento, não teve decência, foi algo que realmente ajudou demais para a paciente. Então, assim, em termos de aplicação, a gente pode utilizar realmente nesses defeitos maiores e mais centrais, onde só o tórax lateral não conseguia avançar tanto e chegar até, por exemplo, ao CAP ou quadrante superexterno, né? Para tentar dar os ajustes em relação à forma, eu acho que essa foi a grande sacada de Regis no desenho desse retalho, né? Que é um retalho que já é utilizado há bastante tempo, mas essa descrição dele, essa sacada de manter proporcional os dois lobos do QSE e do quadrante e do tórax lateral, para avançar de uma maneira proporcional e manter um formato mais arredondado da mama, tirando inclusive a orelhinha, né, que costuma ficar na cicatriz dali da lateral. Ele fala até que ficou uma forma como se fosse um legal, os emojis que a gente vê de WhatsApp. Então, o formato da cicatriz final é como se fosse aquele legalzinho do emoji. Mas é uma cicatriz, um resultado final que eu digo assim, foi uma falha, não, foi uma falta da informação que os pacientes não preencheram, né, o questionário. Mas eu tenho certeza que se a gente fosse avaliar o Qualis mesmo e conseguisse, não é que conseguisse, se elas respondessem, elas todas iam estar muito bem satisfeitas, independente da extensão da cicatriz. E certamente, se a gente tivesse a oportunidade de comparar grupo, dois braços, o braço de paciente que fez mastectomia com reconstrução, com pacientes que fizeram cirurgia conservadora com o LICAP bilobado descrito pelo Regis, eu não tenho dúvida nenhuma de que o grupo da cirurgia conservadora teria níveis de satisfação muito melhores. Acho que assim a gente pode finalizar por hoje. Primeiro, parabenizar o professor Regis, que sempre nos presenteia, né, com esses trabalhos tão bem escritos e tão úteis, né, para a gente colocar na nossa vida prática. E realmente, quando eu fiz o meu curso de aperfeiçoamento com Regis, 2016, fomos a segunda turma lá. É, a gente saiu com uma riqueza muito grande de retalhos locais. Mas foi um curso de um ano. Era difícil a gente selecionar, né? Ah, vamos fazer aqui, ou esse final de semana vai ser só dos retalhos, né? A gente não vê muito como fazer um módulo só para isso. Mas a gente, ao longo de um ano, eu consegui ver tórax epigásticos, tórax laterais, o bilobado, esse nome até tem modificado, né, Lígia? A gente tem que falar agora o nome atual, né, que são os retalhos das perfurantes, LICAPA, ICAP, MICAP. Então, a gente poderia até fazer um videocast só em relação a essa vascularização dos vários retalos, né? Acho que é uma coisa que é importante para a gente. Mas dominar
esses retalhos locais para resolver essas questões da mama, volume replacement. Então, sem se preocupar em mexer na mama contralateral e mantendo a mesma imagem da paciente, eu acho que, assim, é de fundamental importância. Todo e qualquer mastologista, deve se dedicar a essa técnica, que é que são técnicas facilmente reprodutíveis, entendeu? E que a gente consegue, resolver e consegue prevenir, evitar um grande número de mastectomias. Quero aproveitar para falar para vocês, aproveitar o link que a Calu acabou de falar, que normalmente nos cursos convencionais que a gente faz, a gente não tem como escolher se vai fazer um retalho bilobado naquele módulo, ou talvez você passe um curso inteiro sem a oportunidade de realizar essa técnica. E pensando nisso, nós estamos junto com a Surgi Plus oferecendo um curso hands-on em Cadáver Lab, onde nós iremos abordar apenas esses retalhos loco-regionais, inclusive o retalho bilobado que nós acabamos de falar, né, Lu? Exatamente, achei a oportunidade que a Surgiflux, nos deu, nos procurou, né, achei que a indicação caiu muito bem da gente utilizar justamente o cadáver para poder oferecer de uma maneira, única, conhecimento de todos esses retalhos, né. Então, ali diante da anatomia, a gente estudando toda essa vascularização torácica e aprendendo ali os vários retalhos numa única oportunidade. Eu digo, são retalhos de fácil reprodutibilidade, desde que você entenda bem da anatomia ali torácica. Então acho que vai ser uma oportunidade muito boa e que realmente é um formato diferente, né, Liginha, mas que a gente tem a oportunidade de ver tudo em um momento só. Perfeito. Então nós vamos encerrar por aqui e nos vemos no próximo. Tchau, Lu. Um prazer enorme, um beijo, Lígia, tchau a todos, nos vemos nos próximos.